Bom dia, meus amados. Hoje estamos aqui mais um sábado, 28 de setembro de 2024. Hoje vamos abordar um tema sobre como podemos mudar o passado, sabendo que hoje estamos no presente e que o passado já se foi. Vamos abordar aqui este assunto relacionando sempre com as linhas de tempo, porque as linhas de tempo, elas unem todas as possibilidades, todas as condições, todos os propósitos. Ela promove as mudanças do futuro, promove a mudança do passado, a mudança no presente. Inclusive, muda aquilo que nem existiu e poderia existir. Quando falamos em mudar aquilo que já passou, estamos falando, na verdade, da cura da nossa ancestralidade. E o mais incrível é que nós podemos mudar a ancestralidade dos outros, trabalhando o nosso presente. Também vamos abordar aqui o assunto relacionado à nova Terra, que nada mais é que uma nova linha de tempo que está surgindo, que já foi projetada em 2010, mudada, e que esta linha de tempo é chamada também de a Nova Atlântida. Nós vamos reviver, estamos revivendo, na verdade, situações da velha Atlântida para modificar o destino da Terra e da humanidade. Porque se daquela vez não deu certo e a Atlântida foi destruída desta vez, tudo vai ser diferente, porque nós resolvemos fazer diferente. Quando nós falamos em cura da ancestralidade, é um assunto que foi abordado aqui muitas vezes, porque o nosso passado, ele foi trabalhado, foi construído em cima das linhas de tempo da época, mas acima de tudo, das nossas ações do presente, em cada hora, em cada dia, em cada ano, em cada século. Mais uma vez aqui vamos abordar esse assunto tão importante. Nós somos o produto das nossas intenções, dos nossos pensamentos, das nossas ações e também das reações, de acordo com aquilo que colhemos depois das ações praticadas. É importante que nós podemos curar tudo aquilo que nos causou dor e sofrimento. Parece difícil entender isso. Como eu vou mudar aquilo que eu passei há 1000 anos atrás, há 500 anos atrás? Para começar, vamos entender que aquilo que eu passei, aquilo que você passou há 500 anos, há 1000 anos, ainda está na memória subconsciente. O nosso corpo físico ele é construído em cima do modelo chamado corpo etérico, que é o corpo da alma, que é onde estão gravadas todas as impressões vividas, sentidas. E é por isso que nós podemos mudar. Porque aquele passado não está morto. Aquele passado está permanentemente vivo em nós. Ele pulsa como células, como o coração, como a nossa respiração. Porque nós fomos moldados em cima deste projeto, desta plataforma. Eu não posso mudar aquilo que aconteceu, mas trabalhando no hoje, compreendendo hoje, eu posso corrigir aquela frequência, aquela vibração do passado que ainda afeta o dia de hoje. Entendendo isso, nós vamos ver que tudo que nos causa dor e sofrimento na atualidade tem um pé lá nas vidas passadas, nas
encarnações passadas, e que eu não consigo mudar aquela situação, mas eu posso entender, compreender, fazer diferente agora, e aí aquela vibração, aquela frequência, aquela energia deixa de causar problemas agora, nesta encarnação. Olhando por este ângulo, nós vamos ver que fica mais fácil compreender, porque sem compreender nós não mudamos absolutamente nada. Podemos até fazer coisas novas, mas não mudamos nada do que já é, do que já foi, se nós não compreendemos e transformamos aquela energia negativa em energia positiva. Quantos de nós temos ainda medos, culpa, raiva, mágoa, ressentimento, sensação de vitimismo? Quantos de nós temos a escassez, a miséria, a fome, o medo de morrer? Porque nós já vivemos essas experiências em momentos de sofrimento. É engraçado que as coisas boas a gente não tem problema nenhum. Nem sabe se viveu, se não viveu, porque nem imagina. Parece que é automático. Eu diria que sim, é automático, porque quando você vira a página de um livro, você não precisa mais voltar atrás. Você já leu, você já compreendeu, você segue a leitura e segue o entendimento. Mas se tem uma página ali atrás que você não compreendeu alguns dados, e você vai seguindo, você vai começar a ver que tem dificuldade em entender a mensagem que está ali. Então você precisa voltar lá atrás na página, ler de novo, entender para seguir adiante, e aí a mensagem fica mais fácil de compreender. Nós não temos como voltar numa vida passada, novamente num corpo daquela época, estar lá naquele momento, mas nós podemos viver a linha de tempo já vivida através das memórias, da lembrança, do sentir e compreender. E quando nós compreendemos, nós corrigimos. Aí aquela página pode ser virada. Por que eu sofri? Por que eu passei fome? Por que eu tive doenças? Por que eu passei a peste? Por que eu tive escassez? Por que também eu tive as coisas boas, obviamente, mas aquelas boas não me causam dor? Mas as memórias da dor me causam dor ainda hoje? Porque é como uma saudade. Quando você já não tem mais aquela saudade forte de alguém que estava presente na tua vida e hoje não está. Mas de repente você lembra daquela pessoa e você sente a saudade e sofre. Porque é uma lembrança, é uma memória daquilo que não tem hoje, mas que já teve. A nossa ancestralidade nada mais é que uma saudade. Uma lembrança, uma memória, um registro de alma. Uma linha de tempo que foi, não volta mais, mas nós podemos reviver ela mentalmente, conscientemente. Por isso que nós já falamos aqui, que nós podemos ter acesso a linhas de tempo do passado, do futuro, do presente, simultâneas, paralelas, e inclusive linhas de tempo que não existiram, estavam projetadas, mas não aconteceram. Nós temos aqui, por exemplo, agora, mensagens que chegam e dizem que nós vamos reviver a Atlântida. Nós sabemos que a Atlântida era um continente muito evoluído, era o cerne da civilização da Terra e que afundou há 13 mil anos atrás. Afundou, dizimou uma civilização.
porque aquela civilização estava em condições de ascensionar para a quinta dimensão, mas o coletivo ainda era pouco expressivo para manter aquela frequência, aquela energia, e não foi suficiente e colapsou. A oportunidade retorna agora. Então nós vamos reviver aquela linha de tempo da Atlântida, que estava a um passo da ascensão da sua humanidade. Por isso hoje, boa parte da humanidade encarnada, daquelas almas que estão encarnadas, que compõem boa parte desta humanidade, são remanescentes da velha Atlântida. Nós viemos, muitos de nós, daquela leva de almas que estava encarnada há 13.000 anos. Antes disso, porque houve um tempo longo, uma civilização que chegou a um ponto, faltava um passo para ascensionar. A Atlântida não conseguiu, afundou, dizimou aquela civilização. Mas hoje nós estamos de novo aqui tendo outra oportunidade. Então nós trabalhamos o presente para corrigir o passado. Vamos mudar o destino da Atlântida, que nada mais é do que a Terra atual, embora o continente está lá submerso no Oceano Atlântico. Mas nós somos aquela civilização, somos essa comunidade da Terra, porque a Terra é o mesmo planeta. Hoje tem um outro formato geográfico, mas nós somos aquelas almas que agora podem mudar aquela linha de tempo e fazer a ascensão. Muitos de nós estão prontos e vão conseguir. Parte da humanidade da Terra de hoje não está pronta. Não vai conseguir. Mas em virtude de uma parte estar pronta, não vai haver o fim do continente, dos continentes, da Terra que conhecemos, enfim, não vai haver o Armagedon, como já foi dito. Porque aqueles que fizeram por merecer não podem pagar o preço do exílio, porque agora não tem mais oportunidades para frente. Antes, quando a Atlântida afundou, havia essa possibilidade até aqui. Esse tempo todo, de 13.000 anos, agora não tem mais tempo, então seria um castigo a parte da humanidade sofrer por causa da outra parte. Ninguém paga pelo erro dos outros, ninguém paga pelas escolhas dos outros. Então nós vamos ter, sim, a oportunidade de corrigir o nosso passado. E se nós podemos fazer isso, corrigir o passado de uma comunidade inteira, um coletivo, nós também podemos corrigir as nossas falhas, a nossa ancestralidade. Quantas vezes já foi falado aqui? Curar a ancestralidade, curar os nossos problemas, as nossas pendências individuais. Se nós trabalhamos o passado, que é mais difícil, que já aconteceu, muito mais fácil é trabalhar o futuro. Mudar o futuro de acordo com as ações do presente. As pessoas dizem, mas eu acho que eu não vou ascensionar porque eu tenho muitas falhas. Você pode mudar a qualquer momento e definir a tua ascensão ou não. Ninguém pode alegar que não teve oportunidade. Nós temos oportunidades todos os dias até o último dia da encarnação. Sem falar que nós podemos viver linhas de tempo paralelas, simultâneas. É o que está acontecendo. Muita gente tem lapsos de consciência que diz, eu não sei
para onde eu fui, eu estava indo a tal lugar e de repente eu não sabia onde é que eu estava, de repente eu fui em um lugar, mas não lembro que eu fui. Às vezes eu penso que ia num lugar e fui no outro. E, assim, tantas situações que nós vemos hoje, tantos sintomas também esquisitos hoje no nosso corpo. São sensações sentidas de outros tempos. Ah, estou com uma dor aqui ou ali, mas não tem nenhuma razão. Sim, mas você está sentindo uma dor que você já viveu num outro corpo. Um outro corpo físico, obviamente. Porque o corpo etérico é sempre o mesmo. É ali que está a memória. Nós carregamos o nosso borrão, como se diz, onde vai ser construído um novo corpo, cada encarnação, que é o corpo da alma, o corpo etérico. Todas as emoções, todos os tipos de sentir, sejam bons, sejam ruins, estão gravados neste corpo. Por isso, nós agora vamos lembrar das vidas passadas em breves tempos. Estamos treinando para reviver todo o nosso histórico. Ao final da transição, nós estamos, ou estaremos aptos a reviver situações. Eu já coloquei uma vez num texto. Nós podemos, na medida que vamos ascensionar agora para a nova Terra, entrar numa linha de tempo de 60 e tantos milhões de anos atrás, viver a época dos dinossauros, sentir eles, ver eles, escutar o barulho deles, sentir o passo pesado, porque eles são enormes, ver aquela natureza exuberante, aquelas árvores enormes que, para isso também os dinossauros vieram, para permitir que a luz do sol chegasse à Terra, porque as árvores eram tão grandes. Depois daquele período de intenso calor e umidade que fez chover tanto, formou os mares, formaram os rios e formou-se um reino vegetal muito grande, espesso, enorme, que a Terra não recebia mais a luz, apenas as árvores. O solo, na verdade, né? A gente fala em terra, mas o solo não recebia mais a luz. Então era preciso devastar aqueles vegetais enormes, e para isso vieram os dinossauros. Tudo é um planejamento divino. Quando os dinossauros acabaram de comer todas aquelas árvores enormes, a função deles terminou e eles foram extintos. Não importa a razão que aconteceu. O que importa é que o plano divino permitia isso. Acabou-se a comida deles, as árvores foram devastadas, virou uma vegetação pequena, rasteira, mais baixa, permitindo aos raios do sol chegar ao solo. Os dinossauros que se alimentavam daquelas árvores não tinham mais como sobreviver. Aí dizem que foi um meteoro, não importa. A causa não importa. O que importa é que o ciclo se fechou. É como o desencarne de uma alma. Não precisa ficar doente para morrer, como se diz. Basta que o tempo chegue, que o ciclo daquela alma feche. Se nós começarmos a entender como funciona a vida, nós vamos ver que tudo é simples. Não tem segredos. E não tem razão para que a gente continue no medo, na culpa, na mágoa, na crise, da falta disso, falta daquilo, na escassez. Isso é uma miséria que nós criamos em forma de consciência. Sim, existem pessoas que ainda passam necessidade, mas por muitas razões. Às vezes é falta de empenho também, falta de interesse, é falta de vontade de sair daquela zona difícil da escassez. Mas muitas vezes é a contraprova de algo causado numa vida passada que a alma escolheu agora passar para equilibrar a sua frequência. Então, razões são infinitas. Nós não podemos aqui ser radicais de não aceitar outras opções. Todas as opções são possíveis. A nossa alma fez escolhas antes de encarnar, em cada existência.
E por mais que nós não aceitemos algumas situações, nós, como alma, pedimos para passar por isso, porque era o caminho mais curto para atingir um objetivo dentro da evolução dessa alma. Mudar o passado, sem voltar ao passado. Que coisa maravilhosa isso! Quando, em tempo algum, nós podíamos imaginar isso ser possível? Mudar algo que já aconteceu. É claro que aquele fato não vai ser mudado, mas vai mudar a nossa consciência que está presa naquela situação. Porque não é o problema que aconteceu lá há 10 mil anos atrás, há 5 mil anos atrás, que nos mantém ainda preso a uma situação de dor e sofrimento, ou seja lá o que for, de escassez, de vitimismo, de miséria. Não é aquela situação que vai mudar. Aquela situação foi sacramentada, mas nós podemos mudar o entendimento. Aí nós corrigimos aquela falha e transformamos aquela falha numa situação normal, porque ela não vai mais nos afetar. Aquela memória, aquela lembrança se desfaz. Se nós soubéssemos que a maioria das dores e do sofrimento, do desconforto, porque cada um de nós passa hoje, é apenas frequência, vibração, energia acumulada que ainda não foi dissipada, não foi transmutada, não foi removida. Quanta coisa e quanta oportunidade temos agora para transformar a nossa vida. Quantas lições já foram aprendidas, mas teimamos em lembrar apenas a parte dura, a parte do sacrifício, da dificuldade. E não queremos e não fazemos questão de lembrar a fase final dela, que é o acerto, que é a vitória sobre aquela pendência. Sofrer muitas vezes é uma opção. E é muito mais do que possamos imaginar. Não adianta dizer, eu não quero sofrer, eu não quero essa opção. Dizer da boca para fora e nada fazer é prolongar a dor. É a teimosia. É a inflexibilidade. E o galho da árvore que não é flexível, ao primeiro sopro do vento ele quebra. É preciso flexibilizar. Aí pode torcer para um lado, para o outro, virar para cá, virar para lá, que não tem problema. Nós temos a natureza para nos orientar, mas fechamos os olhos porque somos teimosos, queremos fazer do nosso jeito. E parece que hoje todo mundo quer ter razão. Está quebrando a cabeça, rachando a cabeça, batendo numa pedra, mas quer ter razão, dizendo que a pedra é macia, é mole. A cabeça está sangrando, está rachando, mas ele teima em dizer que a pedra é mole, macia, como uma pétala de rosa. Teimosia não leva a lugar nenhum. Eu já falei uma vez ou várias vezes aqui que muitos preferem ter razão do que ser felizes. Vamos escolher ser felizes? Não importa se estamos com a razão ou não. Vamos nos preparar para as mudanças? Se a minha ideia, a minha opinião hoje me serve e amanhã não serve mais, vamos abrir mão daquela opinião, daquele conceito. Vamos nos permitir a mudança, vamos nos permitir a ser felizes. Ficar preso àquilo que já foi
não é bom para ninguém. Precisamos estar alinhados na nova frequência, na nova vibração, na nova energia, porque agora estamos em tempos de definições, de escolhas. E o mais interessante é que nós não dependemos de ninguém. Esta parte, ela é sumamente importante. Que todos nós possamos compreender que nós não dependemos de nada e de ninguém. Por mais obstáculos que apareçam na nossa vida, tudo depende somente de nós, porque assim é que funciona o plano divino para essa humanidade. O livre-arbítrio, as escolhas, a cada um segundo suas obras, a cada um segundo a sua semeadura, porque não há acaso, há sempre causas. E tudo está dentro da lei do retorno e das leis divinas. Então, agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.